Fala aí pessoal, sejam todos bem-vindos ao Matemática para Todos, aqui com vocês, professor Hélio de Mileto, e mais um encontro para mostrar que matemática é para todo mundo e todo mundo consegue bombar e entender legal tudo que queira aprender em matemática. O assunto da aula de hoje, pessoal, vai ser progressão aritmética. Então, sem mais, vamos à nossa aula. Então, para a gente entender aqui o contexto do nosso conteúdo, eu coloquei aqui um problema para a gente resolver juntos, tá? Meu vizinho Lucas resolveu fazer uma poupança. Para isso, resolveu guardar dinheiro em casa. Durante a primeira semana, ele tinha R$10. E todas as semanas seguintes, guardava R$5 a mais. Pergunta: quanto Lucas terá guardado em sua poupança na 7ª semana e na 12ª semana? Então, eu chamei de A1 a primeira semana que o Lucas começou a guardar dinheiro. Então, na primeira semana, A1 ele tinha R$10. Na segunda eu chamei de A2, 10 mais 5, chegamos em 15. E assim sucessivamente, nós temos o A3, 15 mais 5, fechando 20, na terceira semana que o Lucas começou a tentar poupar dinheiro, né? A gente está sabendo que não está fácil aí poupar dinheiro hoje em dia, né? Ficando em casa, pior ainda. Designando então por N o número de semanas e por AN o valor guardado temos. Então, essa sequência aqui, ó. 10, 15, 20, 25. Então o assunto da nossa aula de hoje vai ser sequências de números, sequências numéricas. Mas não é qualquer sequência, são as sequências queridas. Quais são as sequências queridas? As progressões aritméticas. Vamos ver juntos por que elas são queridas e as outras não são. Então, a representação, ó. Para se representar uma sequência, coloque-se os membros entre parênteses separados por vírgulas, né? Então coloca entre parênteses, coloca as vírgulas ali, separa eles. Quando o elemento é quebrado, não é um número inteiro, tu coloca ele com a vírgula e separa ele por ponto e vírgula para diferenciar um elemento do outro. Primeiro termo, então, indicamos por A1. Então, o primeiro elemento da minha sequência numérica eu chamo de A1, o segundo de A2, o terceiro de A3, o quarto de A4, e assim vai indo sucessivamente. O último elemento eu vou indicar por AN, também conhecido por o enésimo elemento da sequência. Tranquilo? Suave. Tá ali, ó. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, tarará. A1, A2, A3, tarará, até o AN. Então, gostando da sequência que a gente construiu lá no nosso exemplo, nós temos ali, ó, 10, 15, 20, 25, vai indo em 5 e 5. Observamos que a partir do segundo termo, a diferença entre qualquer termo e seu antecessor é sempre a mesma. Olha só isso aqui, ó. Pega 15, o segundo elemento, diminui do primeiro. Quanto dá isso? Dá a mesma coisa que tu pegar o terceiro e diminuir do segundo. A mesma coisa que tu pegar o quarto e diminuir do terceiro. Isso sempre vai dar um valor constante, neste caso igual a 5. Sereninho. Sequências como estas são denominadas de progressão aritmética. Progressão aritmética são sequências de números que mantêm um padrão de construção. Sempre dois elementos consecutivos, tu vai ter sempre a mesma distância entre esses elementos. Isso é uma progressão aritmética, pessoal. Sem nenhum segredo, é somente isso. A diferença constante é chamada de razão da progressão e costuma-se ser representada por R, ou seja, o padrão de construção que eu estou falando aqui é como eu estou construindo o conjunto, né? Eu estou pegando um elemento, somando 5 para chegar no segundo. Pego o segundo elemento, somo 5 a razão e vou chegar no terceiro. E assim construo o quarto, o quinto, sucessivamente. Neste caso, o meu padrão de construção, a minha razão, ela é igual a 5. Portanto, podemos dizer então que progressão aritmética é uma sequência numérica onde, a partir do primeiro termo, todos são obtidos somando uma constante chamada de razão. Isso é progressão aritmética. Uma sequência numérica onde tu tem o primeiro elemento, tem a razão, tu soma aquele valor e vai construindo sempre os outros elementos sucessivamente até onde tu quiser. Suavezinho. Exemplos de PA então, pessoal. 2, 4, 6, 8, 10, 12. É uma sequência de números no qual a distância entre os elementos consecutivos é sempre igual a 2, por isso que a razão ali é 2. Ok? Facinho assim, sereninho. E toda vez que a razão, pessoal, for positiva, nós estamos falando de uma progressão aritmética, de uma PA
crescente. Sempre vai aumentar os números que tu vai construir na tua sequência numérica. Quando eu tiver uma razão negativa, essa vai ser uma PA decrescente, ou seja, tu vai pegar o primeiro número e vai tirar desse número o valor da razão. Tu vai construir um valor menor do que tu tinha antes. Então, ó, 12, 9, 6, ó, tá diminuindo os valores. Por quê? Porque a razão é negativa. E toda vez que tu tiver uma razão negativa, a tua PA vai ser decrescente. Suave, né? E se o Lucas lá, dos 10 reais que ele tinha, não gastou e não botou nada para as próximas semanas, o que ele vai ter? Vai ter sempre 10, 10, 10, 10, 10 sempre. Essa é uma razão igual a zero. Razão igual a zero me dá uma PA constante. Ou seja, constante nunca muda, é sempre os mesmos valores. Essa é uma PA constante. Suave sereno aí, né? Soma de termos de uma PA finita. Então vamos considerar ali a sequência que a gente pegou antes. Imagina vocês que ao invés de definir o próximo elemento da sequência, eu quisesse somar todos esses elementos aí, ó. Somar todos esses elementos aí, ó, são 6 termos que eu tenho para somar ali. É suave, sereno, a gente consegue fazer aqui com a mão, ó. Pega todos esses elementos aqui, ó, soma todos eles, ó, 10, 15, 20, 25, 35, ó, todos eles somados deu 135. Bem tranquilo, todo mundo consegue fazer. Agora te coloca neste problema aqui, ó. Te coloca nessa situação. Ao invés de somar 6 números, tu tem que somar 100 números, um atrás do outro. Ou pior ainda, tu tem que somar 200, 500, 1000 números, um do lado do outro ali. Fica embaçada a calculeira, né, pessoal? Fica muito embaçado a calculeira se a gente for fazer na mão grande aqui e somar todos eles manualmente. Para isso que a gente tem uma formulazinha para somar valores de uma progressão aritmética. Para isso tem que ser uma sequência aritmética, pessoal. Senão não vai rolar, ok? A formulazinha é dada por essa regra aqui, ó. A soma dos n termos de uma PA é igual ao produto da média aritmética dos extremos pelo número de termos da PA. Parece embaçado que foi colocado ali, então vamos simplificar ela com essa formulazinha aqui, ó. O que é uma média aritmética? Na aula de estatística que a gente está aqui no nosso canal, a gente viu que média aritmética, tu pega os extremos, soma e divide por 2, né? Então a média aritmética é isso aqui, ó. Quais são os meus extremos? Primeiro elemento A1 e o último elemento AN. Então, faz a média aritmética, soma os dois, divide por 2 e multiplica pelo número de elementos. Tá ali a formulazinha, tu consegue fazer essa soma de vários elementos aí, ficar tranquila, sereninha. Só precisa saber o primeiro e o último, somo eles, divido por 2 e multiplico por número de elementos que eu tenho. A gente vai fazer um exercício, vai ficar suavezinho, tranquilinho aí. Resumo então do que a gente falou até aqui, ó. Progressão aritmética é uma sequência de números que a gente denota por A1, A2, A3 até o AN, né, a posição dos elementos. A razão a gente viu que é uma subtração, né, de um termo subtraído do seu anterior. O A2 menos o A1, da mesma maneira que o A3 tirando o A2 e assim sucessivamente. O AN menos o AN menos 1. Tranquilinho. Termo geral, então, nós temos essa formulazinha aqui, que é uma regra que descreve todos os elementos da sequência. A n é igual a 1 mais n menos 1 vezes a razão. Para todo mundo entender o que a gente está falando aí, para não se perder durante o vídeo, ó, nosso AN é o último elemento da sequência, também conhecido como o enésimo elemento. O A1 é o primeiro elemento que vai aparecer. A razão é o padrão de construção que nós vamos ter naquele conjunto. E o N é o número de elementos que eu vou ter dentro daquele conjunto. Vamos trazer para cá o nosso exemplo, que não se pode falar em matemática sem ter um bom exemplinho do lado, né? Então vamos pegar aquele conjunto que nós construímos lá no começo e vamos responder de acordo com o que a gente está vendo aqui, ó. Então, ó, a N, quem é o AN desse conjunto? É o último elemento, 35. Quem é o A1? A1 é o primeiro da fila, neste caso é 10. Quanto vale a razão? Eu estou pulando em 5 e 5, né? Estou indo em 5 e 5, então a razão aqui vale 5, padrão de construção. E o número de elementos, ó, eu tenho 6 elementos dispostos ali, ó. Então o número de elementos, meu N, vale 6. Suave, sereno assim.
E para somar todos esses elementos de uma progressão aritmética, eu preciso do quê? Eu só preciso saber do primeiro elemento, do último elemento, quanto que vale eles, e quantos elementos eu estou somando. Só desses 3 elementos eu preciso para somar os elementos de uma progressão aritmética. Bem tranquilo assim. Então, vamos fazer calculeira, vamos brincar um pouco com essas informações que a gente recebeu agora. Então, na progressão, na PA, 3, 8, 13, tarará, 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 o 11º termo é... Então, eu quero saber o 11º termo. Quando eu quero saber um elemento da minha sequência, o que eu faço? Eu puxo para cá a fórmula do termo geral, que é sempre a mesma ali, ó. A n igual a 1 mais n menos 1 vezes a razão. Antes de vir para cá, eu vou lembrar das aulas de culinária lá, né? Na cozinha a gente está lá, antes de fazer um bolo, tu tem que primeiro ver os ingredientes para fazer o teu bolo. Quais são os ingredientes que a gente vai botar nessa fórmula aqui, ó? Eu preciso saber o A1, o último termo, quantos termos tem, qual é o padrão de construção, e vou puxar aqui no cantinho, ó, primeiro ali, ó. Quanto vale o último elemento, o AN, quanto vale ele? Eu não sei, que é o que eu quero calcular, mas eu sei que ele está na posição 11, é o 11º elemento. Então o meu AN, a minha pergunta do problema é o A11, ok? Suavezinho assim. Quanto vale o primeiro? A gente começa com 3. Quantos elementos eu tenho? Ó, repara que a sequência ali é infinita. Mas eu quero levar o meu conjunto até a posição que me interessa. A posição que me interessa é a 11ª. Então o meu conjunto vai ter 11 elementos. Vou levar até 11 elementos. Então, se eu estou buscando o A11, o meu número de elementos vale 11. A razão eu vou calcular, né? A razão eu preciso de um termo subtraído do seu anterior. Então eu vou pegar o A2, que vale 8, e vou tirar 3, que é o primeiro elemento. Isso vai me dar 5. Aí está a razão. Pronto, tem todos os dados. Só jogar na formulazinha e chegar tranquilinho na resposta. Ali substituindo, ó. Só substituir. Peguei os dados aqui, colei ali, só substituir. O que eu vou ter agora? Primeiro eu resolvo os parênteses. 11 tiro 1. Agora eu multiplico os resultados ali para depois na saideira somar, né? 50 mais 3, 53. Letra B, suave, sereno, bem tranquilinho aí. Muito fácil de resolver. Qualquer pessoa consegue fazer. Vamos para mais um exercício. Esse aqui é um pouco mais pegado, hein? Em cada uma das N linhas foram colocados X pontos, de acordo com a figura. Então tem ali uma figurinha. Pergunta-se: seguindo a sequência de linhas e pontos, a linha que tem 332 pontos é... Então, pessoal, vamos ver primeiramente se a questão trata-se de uma progressão aritmética. Eu preciso primeiro saber se é, porque tudo que a gente aprendeu aqui só posso usar nesse contexto aí. Vamos ver a primeira linha. Quantos pontinhos tem na primeira linha? A primeira linha, 2 pontinhos. A terceira linha, contando ali, ó, eu tenho 5 pontinhos. E na terceira linha, quantas eu tenho? Quantos pontinhos eu tenho ali, ó? Contando, cheguei em 8. 8 pontinhos. E a próxima, eu tenho 11. Repara ali, ó, 2, 5, 8, 11. Tem um padrão de construção ali, não tem? Tem. Está indo em 3 em 3. Cada linha que eu pego, eu somo 3 pontinhos. Então, sempre se mantendo essa relação, eu posso considerar que nas próximas linhas eu vou continuar o mesmo padrão de construção. Beleza? Tranquilinho, né? Vamos tirar os dados do nosso problema aqui, ó. Onde começa as minhas linhas, vai ser o meu A1, o meu A2, o meu A3, essas são as linhas. E dentro das linhas tem os pontinhos. O valor o número de pontinhos de cada linha vai ser o valor que eu vou colocar ali do lado. Então, o A1 vale 2. O meu último elemento, eu não sei quanto que vale o meu AN. Não sei quanto que ele vale. Porque é a linha que vai conter os 332 pontinhos. Mas eu sei que ali naquela linha vai ter os 332 pontos. Então, isso eu posso garantir para vocês. O que mais a gente tem aí, pessoal? Tem uma razão, né? Posso calcular a razão? Posso, né? Tenho 4 termos ali, ó. Posso pegar 2 consecutivos quaisquer, subtrair o menor do maior. Em particular, eu peguei o A2 menos o A1. A2, 5. Tira o A1, 2. Isso vai ficar o quê, ó? Vai ficar 3. A razão, então, vale 3. E o N? Quanto vale o N, pessoal? O N é o valor que eu não conheço, porque é a linha até onde eu vou chegar. Quantas linhas eu vou ter para ter na linha tal lá 332 pontinhos? Eu não sei, então o N é o valor que eu quero descobrir. Então eu tenho esses dados aqui, ó. Pega a fórmula do termo geral, joga ali, ó, e vai suavizar, ó. O termo geral tá ali. Substituindo tudo isso, eu vou ficar com isso aqui, ó.
só faltando n para eu resolver. Então, o que eu faço agora? Eu vou pegar aquele 3 que está lá fora e vou multiplicar pela galera que está lá dentro dos parênteses. Vai ficar assim, ó. 3n menos 3. 3 vezes 1, 3. 3 vezes n, 3n, ok? E considera o sinal ali, a regrinha de sinais de multiplicação. Agora ali, ó, eu tenho 2 menos 3. Eu vou subtrair e pegar o sinal do maior. Vai ficar assim, ó. Agora eu vou isolar o n. Vou jogar o menos 1 do outro lado. Lembra, trocou o lado da igualdade, seja número, seja letra, qualquer coisa, troca a operação. Então eu fico assim, ó. Tranquilo, né? Então, agora o que eu tenho? Eu tenho 333 divididos por 3. Vou passar o 3 para o outro lado dividindo, vou ter isso aí. Então o meu n vai ser o quê? N vai ser 111. Então na linha 111 eu vou ter o quê? Eu vou ter uma linha com 332 pontinhos. Pegando a primeira linha e somando sempre 3 pontinhos nas próximas linhas. Tranquilo. Letra C. Essa já não é uma questão tão facilzinha assim, porque precisa bastante coisa aqui. Primeiramente precisa entender bem o exercício. Entendeu bem o exercício, viu que há uma sequência, viu que há um padrão, se constrói e se resolve suavezinho ali. Imagina resolver isso aqui sem usar essa formulazinha aqui, hein? Ia ficar embaçado. Vamos mais uma então, ó. A soma dos 30 primeiros termos da PA. Então, ó, 3, 7, 11. Eu quero os 30 primeiros elementos dessa sequência aí somados. Vamos então, se eu quero soma, o que eu vou puxar aqui, pessoal? Eu vou puxar a formulazinha de soma. O Sn igual a 1 mais a n dividido por 2 vezes n, ok? Eu vou puxar ela. Vou tirar os dados que eu tenho no problema. Vou puxar lá o AN. Quanto vale meu AN? O AN está na posição 30, certo? O meu A30. Eu sei quanto que ele vale? Eu tenho o primeiro, o segundo e o terceiro. Não sei quanto que ele vale, então a gente vai precisar calcular esse cara aí. Então é uma pergunta também que eu tenho que resolver. Eu sei que a minha sequência começa no 3, meu A1 então é 3. A razão vai ser A2 menos o A1, então eu pego 7 e tiro 3. O A2 menos o A1, isso vai dar 4. Já tenho a minha razão. Quantos elementos eu tenho? Se eu estou levando minha sequência até a posição 30, o elemento 30, né? Eu sei que eu vou ter 30 elementos na sequência, então meu n vale 30. Ok. Com esses dados aqui, pessoal, eu não consigo resolver a soma direto, porque eu preciso do último elemento. Mas com esses dados que estão dispostos aqui, eu consigo calcular o último elemento. Então eu vou puxar a fórmula no termo geral e vou calcular o último elemento. Então, substituindo com os dados que a gente tem aqui do lado, a gente fica assim, ó. O A30, que é o cara que eu preciso para colocar lá na fórmula da soma, vai ser isso. 30... o A30 vai ser 3 mais 30 menos 1 vezes a razão que vale 4. Resolve os parênteses primeiro. 29, 30 menos 1 são 29 vezes 4. Resolve a multiplicação. 29 vezes 4 dá 116. E na saideira, por último, a gente soma os resultados. O camarada que está na posição 30 nessa sequência, 3, 7, 11, soma mais 4, 15, soma mais 4, 19, tarará. O cara que está na posição 30 dessa sequência é o número 119. Então agora eu quero somar todos esses elementos. Como é que a gente soma? Só substituir ali, ó. Tenho todos os dados, ó, substituir na fórmula. Como é que fica, ó? O primeiro vale 3, o último vale 119. Soma eles. 122. 122 divide por 2. 61. 61 vezes 30, quanto que vai dar isso? 1830 e fechou a calculeira suavezinho. Letra E, bem tranquila aí. Então, esse foi o nosso encontro de hoje, né, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Se curtiu aí, entendeu bem a aula. Hoje foi um pouquinho mais pegado alguns exercícios aí, né? Se entendeu aí, não esquece de dar um joinha aí no vídeo. Não esquece de se inscrever no canal, que é bastante importante a participação de vocês aqui. Ativa o sininho aí, porque a gente vai ter outras aulas. Continuação de progressão aritmética, progressão geométrica, que também a gente precisa ver aqui no canal, né? Tem bastante coisa que a gente vê ainda, bastante coisa vai ser construída ainda junto com vocês aí. Espero que vocês tenham curtido, espero que tenham gostado. E valeu, pessoal, e até a próxima.